Sabe o que mais me entristece? Não é a saudade do Brasil, não é a dificuldade de se adaptar em outro país, não é o frio, nem a dificuldade da língua, do sotaque, de entender o sotaque de uma outra língua, não é nem a distância da família. O que mais dói é perceber que muitas vezes os próprios brasileiros não querem ajudar uns aos outros, principalmente quando estão fora do país. A gente cresce ouvindo que o brasileiro é um povo acolhedor, é um povo caloroso. Peraí que eu tenho que olhar para a câmera aqui, foi mal. Porque tem outra câmera ali, tem uma câmera aqui, e eu tenho que olhar para a câmera em vez de estar olhando para a tela. Bora lá, vamos voltar aqui pro assunto principal. Como eu estava falando, a gente cresce ouvindo que o Brasil, que o povo brasileiro é um povo calorento, um povo acolhedor, um povo solidário, que está sempre pronto a estender a mão para quem precisa, para quem necessita. E eu posso dizer que sim, isso existe, mas o que dá para perceber, que é o que eu sinto e o que eu vejo, é que quando você chega em outro país, não é a mesma coisa. E a gente começa a se deparar com o contrário de tudo aquilo que nós imaginávamos e entendíamos que o povo brasileiro era quando a gente estava no Brasil. Mas quando a gente fala de outro país, de imigração, você vê que as coisas não é igual como você estivesse no Brasil. Deixa eu contar uma coisa para vocês, experiência própria do que eu vejo aqui. Muitos brasileiros, esquecem de onde vieram. Eles esquecem o quão foi difícil recomeçar. Eles esquecem o quão difícil é doloroso você chegar num lugar sem conhecer ninguém, sem saber os caminhos, sem saber as rotas, sem saber as culturas, sem entender como as coisas funcionam. Mesmo assim, quando encontram outro brasileiro, eles simplesmente viram as costas. E alguns brasileiros que eu pude observar imigrando para outro país, que muitos brasileiros parece que eles estão numa competição, como se o sucesso de um fosse a derrota do outro. Como é que eu posso explicar para vocês? Como se não houvesse espaço para os dois, um espaço para os dois crescerem junto. E isso, pra gente que tá começando em outro país, isso machuca muito, porque no fundo a sensação de quando a gente encontra um conterrâneo é que a gente não tá sozinho, que a gente tem alguém do nosso lado que pelo menos vai estender a mão e pelo menos vai nos ajudar, não somente com ajudas financeiras, mas um apoio mesmo moral. Mas não é isso que acontece, porque é normal da gente, por exemplo, a gente se encontra com alguém da nossa família, a gente esperar um acolhimento, alguém para te abraçar, alguém para te apoiar. Você espera um sorriso no rosto, tipo, seja bem-vindo, tamo junto, qualquer coisa que você precisar, tamo junto, tamo aqui, só contar comigo. Uma espécie de incentivo para você. Mas muitas vezes o que recebemos é uma frieza e muito desprezo. Mas se fosse só isso, eu poderia dizer para você que apenas isso não seria tão ruim. Porque acontece algo muito pior, que são aqueles brasileiros que fingem ajudar você, quando na verdade estão dando golpe, estão te dando uma rasteira, aquelas facadas na costa, como dizem os brasileiros. Não é aquela ajuda de coração, é uma ajuda que eles têm que sair ganhando no final. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, comprei um carro de um brasileiro, vendeu até bem barato, achei que ele estava vendendo uma coisa boa para mim, paguei 650, quando na verdade era um carro totalmente velho, um carro parado, que com o tempo, logo no primeiro mês o carro começou a dar problema, a bateria começava a descarregar toda hora. Paguei um dinheiro muito mais alto para ele depois, para ele comprar uma bateria nova, quando na verdade uma bateria era 30 euros, eu dei 60 euros para ele, e acabou que ele me deu um outro carro, mais velho ainda, porém estava funcionando, e tive que pagar mais, e foi uma mistura de confusão que esse brasileiro me trouxe, porque em vez de ele me ajudar, ele estava me atrapalhando. E eu já escutei relatos de outros brasileiros que outros brasileiros estavam tentando ajudar essas pessoas e oferecendo oferta de emprego, oferta de quartos e várias coisas, quando na verdade pegavam dinheiro e fugiam.
Mas eu tinha medo, antes de chegar aqui, de ser enganado por portugueses, né? Que eu vi muitos casos que as pessoas trabalhavam e não recebiam, mas o que acontece aqui mesmo são os próprios conterrâneos do próprio país. Isso me deixa muito revoltado, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês aqui. Pra vocês terem cuidado, nem todos os brasileiros são honestos, mas muitos brasileiros são pessoas boas, que agem de boa fé, mas tem muitos também. Acho que é uma balança entre 50% e 50%. A gente tem que ficar de olho, porque a gente nunca sabe quem é honesto, quem é gente boa. Eu me considero gente boa. Eu nunca quis me sobressair ou ganhar em cima de alguém. Nunca. Isso é verdade. Nunca quis ganhar proveito de uma outra pessoa, ainda mais uma pessoa vulnerável, principalmente quando um brasileiro chega aqui em Portugal, não sabe de nada, e eu arrancar proveito disso. Isso não faz parte de mim. É o que acontece, muitos brasileiros se aproveitam dessa vulnerabilidade, prometem empregos que não existem, aluguéis de quartos, e eles somem com o seu dinheiro. Muitas das vezes até pegam seus documentos achando que esses brasileiros vão resolver as coisas de vocês, mas eles somem do nada. É como se eles estivessem explorando a sua esperança e te deixam sozinho, longe da sua família, longe da sua casa e desamparado e sozinho. Por isso, ó, câmera aqui, não, aqui. Cuidado, tenham muito cuidado. Olha, eu vou até deixar escrito aqui, confiança é importante, mas a informação é essencial para você não cair em golpes, principalmente de golpes de brasileiros. E se você estiver nessa situação, onde algum brasileiro tenha estendido a mão para você, desconfie sim, é uma obrigação você desconfiar. Então, automaticamente já peça os contratos, né, dessa pessoa, peça algum documento oficial de que realmente essa pessoa tem o poder e a capacidade de te ajudar, para que você não possa entregar o seu futuro em mãos de pessoas erradas, principalmente dos seus próprios conterrâneos. Mesmo de longe, previna-se, proteja-se, porque nem todo conterrâneo é seu amigo, porque nem todo conterrâneo pode te ajudar, porque nem todo conterrâneo é seu companheiro. E o que eu quero deixar de mensagem para vocês é o seguinte, a verdade é que ajudar não tira nada de ninguém. Muito pelo contrário, ajudar fortalece, cria laços, cria uma rede de apoio, né? Uma rede onde as pessoas se ajudam um ao outro. E por experiência própria, eu trabalho com 4 muçulmanos, quatro da religião do islamismo, e o que a gente entende sobre irmandade deles é que todos eles, independente de qual cidade eles vieram, eles sempre se ajudam um ao outro, é como se eles fossem um só, ali tentando ajudar da melhor forma, nunca tirando proveito do próprio irmão, do próprio irmão de religião, próprio irmão de país, de nação. E isso traz toda uma solidariedade, algo que faz toda a diferença para quem tá, principalmente para quem tá começando do zero. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para vocês, para todos nós brasileiros, e até você que tá aí assistindo esse vídeo. Eu quero deixar essa mensagem, que você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem, porque muitas pessoas entendem que ganhar em cima de outra pessoa é algo bom, mas na verdade não é. Isso é uma coisa muito feia e que não nos torna humanos, né? E a luta diária da nossa vida é para a gente se tornarmos humanitários, que se preocupa com o bem-estar do próximo. Até digo isso porque é um dos maiores mandamentos: amar o teu próximo como a ti mesmo. E o que eu quero dizer é que o sucesso de um brasileiro não precisa ser visto como uma ameaça para outro brasileiro. O que eu posso dizer é que pode ser inspiração, pode ser prova de que tudo é possível. E eu decidi gravar esse vídeo porque nós podemos fazer a diferença. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que a gente pode quebrar esse ciclo de indiferença.
e começar a levar os outros a um outro patamar, onde a gente consiga levantar o nosso irmão. Já dizia uma música do Michael Jackson, stand up your brother. Levante o seu irmão. Então, se você vive fora do país e conhece alguém que está chegando agora, lembre-se, um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. Então, aproveitando esse vídeo, quero dizer que a gente precisa construir uma comunidade onde a gente possa se ajudar, como se a gente fosse uma rede de apoio onde os brasileiros não se afastam, mas ajudem um ao outro. Porque no fim das contas, ninguém entende mais um brasileiro do que um outro brasileiro. Deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com outros brasileiros e muito obrigado por me assistir. E se caso não nos vejamos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.